T&D, o cenário é outro, sabia? A gente não tá mais no estúdio. Onde é que a gente tá, Carlos Cruz? Adivinha? Na Arena Fala T&D. Direto do CBTD, 39ª edição. E aqui foi onde tudo começou. Esse podcast, videocast que dá voz aos profissionais de treinamento e desenvolvimento, começou em 2022, aqui dentro do CBTD, entrevistando aí alguns nomes que passaram por aqui. O estúdio fechadinho. Tudo bem fechadinho. E daí, depois, a gente continua esse programa todas as semanas, com episódio no canal do YouTube. E a gente já tem 106 episódios, mas aqui a gente trouxe plateia, a gente trouxe uma arena. E aqui tem uma entrevistada super especial com Carlos. Agora a gente tem a Carla Freni. Seja bem-vinda, ela vai falar de um tema que ainda não está muito conhecido. Ela é, olha só, é mestre em comunicação e cultura, atuou como professora de graduação e pós-graduação por mais de 15 anos, várias empresas, Abril, Natura, Croton, tá? É também certificada em coaching pela IBC e olha esses estudos aí para comportamento humano e autodesenvolvimento. E ela trouxe aqui para a gente, então, acabou de palestrar aqui no CBTD, falando sobre a teoria dos Big Five. Exatamente. Bem-vindo. O que é isso? Eu que que é agradeço, isso, Carla? Conta pra nós. O que será isso, né, Big Five? Na verdade, dá para também chamar de teoria dos traços, teoria dos fatores. É uma teoria de personalidade bastante validada pela ciência. E assim, para falar disso, a gente tem que mergulhar. Então, Perfeito. Não dá para falar da teoria sem falar do acróstico OCEAN, porque as palavras em inglês formam OCEAN. Eu não vou falar em inglês, eu vou falar em português, que seriam a abertura a experiências, a conscienciosidade, a extroversão, a amabilidade e neuroticismo. Então, basicamente, se chegou pelos estudos estatísticos, tem toda uma base estatística para criar por que esses traços, por que esses nomes. Cada traço acumula comportamentos específicos, emoções. Então, isso tudo muito estudado, né, pela ciência, desenhado estatisticamente para se chegar nesses 5 traços. Existem teorias da personalidade que jogam mais traços, outras menos, só que dentre a literatura, a de 5 traços é a mais funcional, vamos dizer, não é? Basicamente é isso. Eu acho que, nem sei se vale tanto a pena falar da história, não é recente, essa teoria ela foi se desenvolvendo, mas eu acho que tem mais que falar dos traços, dos subtraços, e por que eu falo de autodiligência a partir desse conhecimento, né? E, Carla, assim, a gente já conhece quem trabalha com cultura de aprendizagem e desenvolvimento. A gente quer, sim, que todos os colaboradores, né, Carlos, mergulhem nesse autoconhecimento, porque parte também do como eu sou para aquilo que eu preciso desenvolver. E para isso a gente já conhece DISC, 4 temperamentos, MBTI, Enneagrama, quantos desses? Eu estava lembrando que a primeira ferramenta ou método de análise de perfil foi o DISC que eu conheci. Depois eu lembro que eu estudei e utilizei durante muito tempo, né, o MBTI. Tem a ver com como a gente se motiva, tem a ver com como a gente lida com como tomamos decisões. Exatamente. E para mim é novidade, né, essa questão da teoria do Big Five. O que tem de diferente? O que eu acredito que seja novidade é muito mais no sentido da escassez de literatura em português, porque isso é conhecido muito lá fora. Agora, o que está por trás também da sua pergunta, por que não é usado? Usado como assim? Nas corporações, né? Então, geralmente você encontra essas outras ferramentas, muito menos a Big Five. O que se discute muito é que, quando você faz o teste, são mais de 100 questões, e para que você realmente tenha um mapeamento mais próximo das suas tendências, você tem que responder as perguntas com muita sinceridade. Assim, você tem que se despir mesmo. Na hora que você está respondendo esse teste, você se sente despido. Isso significa o quê? Que ainda nas corporações, para que se faça o teste dos seus colaboradores e a resposta ir direto para o RH, direto para a liderança, pode ser meio constrangedor. O colaborador, ele pode se constranger, por exemplo, em responder questões como, vou jogar, tá? Não que seja exatamente isso. Eu costumo
perder a paciência muito facilmente em tal situação. Concordo plenamente, discordo. Se realmente ele percebe que ele tem essa tendência, assim, na hora de responder, é uma coisa muito imediata. Não, eu vou me expor demais. Qual é a minha relação com a empresa? Eu quero que a empresa me veja pelas minhas forças, né, minhas potencialidades. E essa pesquisa, ela vai mostrar muito o que você precisa trabalhar, as suas inclinações. Mesmo assim, há sim inclinações de alguns traços que te levam a desafios muito grandes. Eu costumo dizer, hoje eu pus o foco no traço de neuroticismo. Que é o quinto traço. Que é? Não existe uma ordem certa. Ah, tá bom. O que importa é assim, todos nós, os traços em todos nós, eles residem, vamos dizer. Só que cada um de nós tende a uma polaridade desse traço. Vamos já entrar nessa questão? Porque eu não quero perder a sua questão. O que eu diria é, talvez ele seja pouco usado, porque acaba fragilizando, não que eu ache que tem que ser sempre assim, pode fragilizar a relação com o colaborador se ele sentir que a empresa tem o mapa dele, tá? Então, por exemplo, eu vou seguir o acróstico, né, de abertura a novas experiências. Vou falar muito grosseiramente, tá? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, esse cara, ele está sempre fora da caixinha. Ele vem com ideias, ele vem com conhecimentos que eu não sei de onde ele tira, ele vem sempre com uma nova coisa. Então, é uma pessoa que tem a tendência a se abrir a novas experiências. É uma pessoa que realmente assim não se importa nem de se colocar vulnerável, porque muitas vezes a gente não se abre. Agora eu derrubei de vez, gente. Peraí que eu vou arrumar. Eu fiquei sem voz. Porque eu preciso que você volte, tá bom? Tá. A gente tá ganhando um tempinho Isso aqui daí tem a ver com a os traços de falar personalidade, sobre esse Eu tô já esse pensando nisso. open, tá bom? Ela deve estar Porque testando isso o meu eles me traço de avisaram. neuroticismo. Tá? Porque sua voz estava muito Que, aliás, leve, o que é traço por de isso. neuroticismo? O que Curioso pra é entender o isso? que é. Bom, então cada traço ele vai medir uma tendência nossa. Então, abertura a novas experiências. Se você tem uma inclinação a esse traço, você tem essa facilidade de falar, nossa, esse assunto é maravilhoso. Olha esse que legal. Você sai da caixinha com muita facilidade, porque você está aberto a novas experiências. Inclusive, você não tem medo quando esse traço performa em você, ou melhor, quando você tem essa tendência, você não tem medo de ficar vulnerável. Porque se eu falar, quero nem saber se eu vou passar vergonha, eu vou perguntar, eu vou estudar, eu vou, né, me expor. Então, abertura a novas experiências. Uma pergunta, tem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade maior a se abrir a novas experiências. Seria Isso pode ser isso. desenvolvido, como é que é? Pode também. Então, assim, essa teoria, ela mostra, ela comprova que a gente já nasce com as tendências. Pra você ter uma ideia, foi feito um experimento com bebezinhos, e imagina, eu não tenho a data, quem fez, tal, eu quero contar o caos, tá? Você imagina um berçário, um barulho, um determinado som foi feito aqui, e alguns bebês se voltaram para esse som, e outros meio que se afastavam. Bebês. E aí, claro, eles acompanham, para a pesquisa, eles acompanham o desenvolvimento da pessoa. O que se descobriu? Que aqueles bebês que se voltaram para o som, para o barulho, eles tinham uma inclinação muito grande para a extroversão. E os que se voltavam contra, né, tinham uma tendência à introversão. Então, a gente já nasce com tendências. Esses tais traços, eles medem a tendência. Então, falei da abertura. A abertura a novas experiências, realmente a pessoa tem uma inclinação, uma tendência. Para ela é mais fácil sair da caixinha do que para outras pessoas que não tenham essa tendência. Por isso que se faz o teste para você medir. Nesse traço, eu tendo mais para cá ou eu tendo mais para cá? Então, mede a gradação, não é uma coisa estanque. E é uma curiosidade, a gente faz o teste e como é que a gente usa isso de forma prática para desenvolver as equipes, ou eu ajudo a pessoa a ter autoconhecimento, já que ela é mais extrovertida, se ela precisa de uma atividade que necessita de mais atenção, para ela se adaptar, como é que é isso? É isso que eu estou colocando esse ponto de vista, que é a pessoa também tem que contar, ela tem que apresentar uma autodiligência.
Vamos falar no caso de empresas. Vocês querem que eu acabe de falar de todos os traços ou já entro no caso de empresas? No caso de empresas, puxa, eu tenho a equipe, é tão interessante se eu soubesse onde estão as inclinações de cada pessoa para eu desenvolver, né? Porque aí eu faço um plano para quem por exemplo, tem a conscienciosidade. A conscienciosidade, ela é muito atraente, assim, quando você olha para contextos empresariais, porque a conscienciosidade, ela mede o comprometimento. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem uma inclinação grande à conscienciosidade é aquela pessoa que tem muita facilidade de deixar uma recompensa para agora. Ela consegue dizer não para uma recompensa imediata, porque ela está de olho numa realização mais de médio e longo prazo. Isso é o dia a dia de quem trabalha com metas, com quem trabalha com realizações a médio e longo prazo, que você tem os colaboradores em equipes, né? Olha, dá uma esfolada agora nesse projeto, porque a gente está esperando que a gente alcance esse resultado. Então, essa pessoa com alta conscienciosidade, ela tem uma facilidade, por exemplo, de dizer, eu vou me alimentar legal, mas ao invés de eu ir bater papo, eu vou lá me entreter, eu vou dar uma adiantada aqui nesse trabalho, nesse estudo. Isso é uma pessoa de alta conscienciosidade. Quem tem baixa conscienciosidade, ela tem dificuldade de dizer não para esse prazer imediato em função do que ela quer alcançar. Tá? Então, vamos supor que você tenha na equipe algumas pessoas que tenham essa dificuldade e, por isso, acabam até atrasando algum projeto, né? Então, você fala, poxa, é tão interessante eu saber, só que tem uma discussão atual que talvez seja por isso que o Big Five não é tão usado nas empresas, ou quando usado, o perfil, o mapeamento fica com o colaborador e não com a empresa ou com a liderança. Porque ainda existe essa coisa de eu preciso confiar muito na empresa, na liderança, porque ela vai pegar meu mapeamento, eu não sei como é que ela vai ler isso frente a vários outros perfis, ela vai ver lá. Eu tenho uma alta inclinação a neuroticismo. O que significa isso? Que o meu cérebro, e é uma coisa funcional e estrutural, quando você fala das diferenças de personalidades, cada cérebro trabalha de um jeito, é muito doido isso. Então, tenho essa tendência à neuroticidade. Significa que o meu alarme de perceber coisas perigosas, perceber coisas que vão dar errado, ele é aquele alarme que ele dispara muito facilmente. Porque você perceber os perigos da vida é uma coisa normal para o ser humano, é assim que ele sobrevive. Sobreviveu, como dizem, né, os filósofos desde a savana, ele sobreviveu por quê? Porque o cérebro já está muito desenvolvido para, perceber. A gente dá mais atenção para coisas negativas do que para positivas, isso é mais ou menos o modelo que o cérebro foi desenvolvido. Só que existe uma faixa aí de funcionamento, você vai perceber, só que alguns têm um sensor muito sensível. Foi só um barulho, não, meu Deus, acho que foi uma explosão, não, acho que tem fogo, acho que... Então, o sensor dele está muito sensibilizado. Então, você faz assim, você pensa assim, bom, o meu líder sabe que eu sou meio ansiosa, que eu posso até, às vezes, ficar saboreando experiências ruins por muito tempo, eu não me recobro tão rapidamente. Então, são coisas do mapeamento de uma inclinação de neuroticidade. Por mais que você fale, pô, mas o seu líder está aqui para isso, para te ajudar, para te desenvolver. Essa cultura, ela ainda não é totalmente consolidada. Eu não sei como vocês estão na experiência corporativa de vocês, cada um vai ter uma, cada corporação tem sua cultura. Mas, se você faz, aí vamos lá, estatística, né? Eu não tenho números, mas eu estou... Só fazer uma contribuição, porque você está vindo com bastante informação e a gente começa aqui a se perguntar. E isso, vai interrompendo. Eu tenho aqui pensado, eu acho que eu sou mais aberto à experiência. E o outro vai falar, não, é verdade, eu já escuto uma coisa, não sei, eu sou um pouco mais desconfiado, prefiro aquele caminho de que já é mais seguro para mim.
Então, vamos fazer uma medição Sim, aqui? sim. Quem é mais Eu tava aberto curioso aqui às também. experiências aqui? Vamos levantar aqui. Mais aberto, ok. E aí, esse Quem é menos aberto? Conscienciosidade é E o a- comprometimento. aquela pessoa ali mais de comprometimento, que tem uma certa resiliência, tem a ver com A isso conscienciosi- também? Ou A não? conscienciosidade, eu não vou dizer que tenha resiliência, não. A alta conscienciosidade é exatamente esse compromisso, a facilidade de dizer, não, eu topo, mas no começo vai ser difícil, mas espera lá, o que eu vou ter no futuro? É isso? Fantástico, eu estou nessa. Né? É uma pessoa que se compromete. O contrário disso, que seria no mesmo traço, Tá bom. então você não pode dizer assim, ela é extrovertida, ele é introvertida, não é estanque. Eu vou dizer assim, você tem uma inclinação maior para a extroversão, Não menor é que a para... pessoa ela tem uma tendência Pode medir. a ser mais extrovertida, por exemplo. Exatamente. Então eu não posso dizer quantos de vocês é extrovertido, quantos introvertido. Inclusive porque dentro do traço, vamos dizer, dentro do que é extroversão, que é uma coisa mais fácil para a gente falar, dentro da extroversão você tem vários subtraços. E nesses subtraços você pode ser mais extrovertido em algum traço e mais introvertido no outro traço. Então, por isso que é tão interessante, porque ninguém é estanque, ninguém é isso ou aquilo, você tem uma inclinação. E como é um estudo todo baseado em estatística, ele explica que quando você pega, vamos supor, você pega um grupo para pesquisar o mapeamento dos traços. A maioria de nós é uma curva normal que eles falam. A maioria vai estar ali na média. O traço não vai fazer nem isso, mas dá uma inclinada para cá, outra para lá. Então, a maioria está ali na média. Isso eu quero dizer que existem poucas pessoas totalmente instáveis emocionalmente, né, nos extremos, ou totalmente amável, que é uma outra amabilidade, um outro traço. Você vai ter a maioria aqui. Só que mesmo assim, essa variação pouquinha do traço da inclinação, se for assim, eu tenho uma inclinação para introversão, mas eu estou ali no meio. Mesmo assim, isso interfere no seu dia a dia. Você tem as suas características. Então, por exemplo, quem sente muita facilidade para viver afetos positivos. O que são os afetos positivos? Emoções e sentimentos. Emoção é aquela coisa biológica. Então, por exemplo, a boca seca, o estômago está revirando, minha cabeça. Isso está demonstrando que uma emoção está batendo. A gente chama de emoção. A neurociência gosta de chamar de emoção. E sentimento é aquilo que a sua mente já vai lendo. Então você está com a boca seca, você está não sei o quê, dá nome. Você está nervosa, você está ansiosa. Então, quando a gente fala de afetos, é tudo isso. A pessoa extrovertida, ela tem uma naturalidade muito grande para se ver bem em afetos positivos. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Então, a extrovertida, ela tem uma tendência a falar, nossa, que bom, ainda tem metade dele cheio. E a pessoa introvertida, não é que ela seja negativa, porque na extroversão, a gente está medindo o quanto essa pessoa é natural para ela, afetos positivos. Eu encontro você, como é que você está, cara? Isso é tendência à extroversão. Eu estou pensando aqui, porque tem uma coisa que você falou, puxa, não necessariamente é interessante, aliás, foi esse termo que você usou, a empresa saber qual é os traços psicológicos de todos os colaboradores. Mas como líder, eu estou aqui pensando, se eu tenho um profissional no meu time, que eu sei que ele tem um determinado traço, que ele consegue prever riscos, porque ele olha rapidamente problemas que podem acontecer, e eu tenho essa consciência, eu de repente posso envolvê-lo numa tomada de decisão, com consciência que ele vai trazer crítica, ele vai trazer pontos de vistas que vão alertar possíveis riscos. Em contrapartida, se eu não tenho esse conhecimento, e eu me envolvo um profissional como esse, daqui a pouco eu posso falar assim, mas como esse profissional é um pessimista, toda vez que eu trago uma ideia nova, ele vai lá e critica. Aí, a gente teve aqui um episódio que a gente falou de segurança psicológica, tornar um ambiente mais seguro, aonde as pessoas reconhecem suas vulnerabilidades. Então, o quanto compartilhar essas informações com as lideranças, ou deixar isso só na mão do colaborador, quanto isso é saudável, é estratégico.
até onde, né, a gente vai, como é que você tem trabalhado isso? Perfeito. Para mim, é um olhar que me dá o quê? Mais consciência, então eu vou conseguir enxergar coisas que eu não enxergava, e eu posso até alocar os profissionais dentro de funções, dentro de atividades, É o olhar mais estratégico. É o olhar do maestro, né? Você Ah. sabe quem é que está com o instrumento mais adequado para tocar naquele... Isso foi uma coisa fantástica, que é o seguinte, apesar dos desafios de muitas inclinações, cada inclinação tem o seu ponto positivo, que é isso que você falou. Se uma inclinação para o neuroticista significa que ele tem uma hipersensibilidade a algo negativo, é ótimo ter uma pessoa assim na equipe, que ele é o cara que vai falar, escuta, mas e se a máquina fizer assim, assim, assado? Você já pensou nisso? Que aí vai acontecer isso, isso, aquilo? Pô, é mesmo. Tá, isso é uma coisa, você tem toda a razão. A outra coisa é que dá muito bem para as lideranças trabalharem a sua equipe, primeiro, conhecendo essa teoria. Então, eles vão conhecer o que são esses Big Fives, quais são as inclinações, porque muitas vezes não, eu digo sempre, só tem que tomar um cuidado para não sair etiquetando as pessoas. Nossa, essa aqui tem uma inclinação de neuroticismo que tá doido, que ela ali tem uma baixíssima amabilidade, a pessoa é combativa pra caramba. E isso tem que ser evitado. Então, se a equipe, a empresa, a Você diz cultura... para não rotular as pessoas, tá? Então ela é isso. É perigoso rotular, até às vezes inconscientemente. Então, dependendo de como está o líder, ele pode falar, não, eu sei que aquele cara lá, poxa, aquele cara é combativo pra caramba. Existe esse risco? Existe. Eu gostaria de ver as empresas chegando ao que você está dizendo. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que chegue. Enquanto isso, é o que as empresas estão fazendo, algumas, é o quê? Eu vou preparar minha liderança com esse conhecimento. E, além disso, cada líder vai saber de si como que são as suas inclinações. E eles vão conhecer o todo dessa teoria. Eles vão conhecer a ponto de entender. Só vou dar um exemplo que a gente estava falando lá na palestra, né? Até para relacionamento, a interação entre duas pessoas, por exemplo, cônjuges. Se um cônjuge tem uma tendência muito grande ao neuroticismo, ele vai reagir de certa forma que, se o parceiro não souber o que é e tiver uma outra inclinação, um não vai entender o outro. Você tem uma ideia? O extrovertido. O extrovertido, o que é o extrovertido, afinal? É bom fazer o teste antes de casar, então, né? Eu acho fazer o teste e conhecer a teoria. Não adianta só fazer o teste, né? É entender o que aquele resultado quer dizer. Então, imagine uma pessoa extrovertida. O que é a extroversão? Ela mede o quê? Ela mede o quanto você tem a sensibilidade a afetos positivos. Então, o cérebro dessa pessoa, ele precisa ser ativado, ele precisa ser estimulado. O cérebro da pessoa que tem tendência à extroversão, se ele não tiver essa comidinha o tempo todo, ele vai ficar mal. E o que a gente tem na extroversão? O outro polo qual que é? A introversão. A introversão. Aí você fala, então o cara da introversão não quer nem saber de sentimento positivo, ele é negativo. Não é isso. Ele não é tão sensível. Então, o extrovertido precisa de estímulo. O introvertido, se ele for muito estimulado, ele vai entrar num cansaço que para o extrovertido parece até que é uma timidez. Depois eu vou explicar. A introversão não é timidez, a timidez não é introversão. Então, quando o cônjuge tendência à extroversão e o outro à introversão, é assim, vamos numa festa hoje que é de uma amiga minha, cara, vai ter muita gente, vai dar para fazer corporate, vai dar para fazer uma rede fantástica. Ou com tendência à introversão, já vai ficar com o cérebro assim. Falar, ai meu Deus do céu, tá bom, eu vou, né, pô, é meu marido, quero, né, pô, quero estar junto, quero apoiar, vai. Se ela for só introvertida, vamos dizer, ela não tem nenhuma inclinação mais grave no neuroticismo, ela vai saber lidar, se apresentar, como vai, só que ela não vai ser super expansiva, sabe, como extrovertido, ele vai chegar, cara, nossa, quanto tempo a gente já se vê? Aí esse cara tá com outra pessoa, ele já se apresenta, nossa, você então, poxa, já o introvertido, ele não tem essa ligação tão grande com um afeto positivo, ele é mais na dele, não quer dizer que ele seja negativo, ele é mais na dele,
né? Ele vai ser um pouco mais na dele, né? E vai devagar, porque se ele começar a botar muito estímulo, ele vai começar a se cansar e já vai falar, ai, meu bem, vamos embora. Ah, que cara chato, vamos embora. Agora o melhor da festa é que o cérebro dele tá... Então, perceba, são funcionamentos diferentes do cérebro. Se, além disso, esse introvertido tiver uma inclinação para o traço do neuroticismo, a coisa pega. Porque o neuroticismo, ele mede exatamente a sensibilidade ao negativo. É uma pena que eu não tenha como desenhar, mas o que eu quero dizer com isso? O introvertido, se eu falar, ele é só... tem inclinação para introversão. Então, quer dizer, ele não vai pular, ele não vai ficar sorrindo o tempo todo, mas ele está bem, ele está na dele. Só não pode ultrapassar muito estímulo, senão ele vai querer ir embora. Mas ele vai conversando com as pessoas. Se ele for tímido, é porque ele tem alguns traços do neuroticismo, como vulnerabilidade, como constrangimento. Então, o neuroticismo, ele puxa a pessoa para ser muito sensível a coisas negativas. Então, às vezes, o que o traço, a inclinação faz com a pessoa? Ela faz a pessoa pensar assim, ah, meu Deus, vai ter tanta gente, eles vão olhar para mim, o que eles vão pensar de mim? Que roupa eu ponho? Mas e se eu tiver com uma roupa assim, o que eles vão pensar de mim? Ai, meu Deus, isso é vulnerabilidade, né? Vai pensar, mas não vai dar certo, porque aí o meu marido que gosta de conversar com todo mundo, ele vai me deixar sozinha. Cara, ele vai me deixar sozinha, o que eu vou fazer? Então, isso é a reação do traço do neuroticismo, tendo já essa coisa da introversão, que é não ser muito expansivo e tal, é a timidez batendo. O que eu quero dizer com isso? Quando você cruza subtraços, você tem que trabalhar mais ainda com eles. Carla, antes de você falar da amabilidade, que eu acho que é o último que a gente está curioso para saber, eu quero saber como é que está a plateia. Eu acho que é bacana eles que estão ouvindo esses traços todos, fica pensando sobre essa neuroticidade. Marcelo tem uma pergunta aqui. Temos uma pergunta. Então vamos lá com o Marcelo. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Marcelo. Parabéns pelo tema. Muito obrigada. Você disse que pode haver algum grau de mutabilidade na inclinação no traço, né? O que eu queria saber é o seguinte, algum tipo de experiência ou processo, como o trauma ou então o autoconhecimento, pode transformar bastante assim, essa inclinação? Maravilha, maravilha. Sim, é assim. O que a ciência fala? A inclinação... Então, se você tem o traço com os dois polos, o que a ciência diz? Estatisticamente, não se mapeia, não se tem indivíduos que saiam da inclinação à extroversão para a introversão. O que ele consegue é distanciar-se do extremo. Ele consegue, porque a gente fala, o traço, ele inclina, mas ele não determina o que você é. O que significa isso? Significa que se você tem essa tendência ao neuroticismo, com todos esses pensamentos, sim, por isso que eu falo da autodiligência, com ajudas, com protocolos e pessoas, que você consegue subir um pouco. Se a inclinação está aqui, vamos supor, esse é o seu traço. É como se ele fosse fixo. Não se fala em, deixei ele retinho, mas se fala em você se esforçar e se desprender dessa inclinação e ir subindo para cá. Dificilmente você vai parar aqui, porque é da sua natureza, é do seu cérebro. Como eu falei, funciona diferente. Para você ter uma ideia, a amígdala, não da garganta, né, que é a tonsila, a amígdala de pessoas com muita inclinação ao neuroticismo, ela é maior do que a amígdala de quem não tem essa inclinação. Então, existe coisa que é sua. Você fala, meu Deus, que sentença de morte. Não. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter que ter mais esforço para sair dessa inclinação e ficar na ponta. Não, você vai fazer um esforço. Então, para você minimizar isso, para tomar conta o máximo possível dessas suas tendências, você consegue observar, fazer com alguns protocolos, se afastar.
Com relação a trauma, porque assim, gente, personalidade, existe o que é a parte genética, e a neurociência fala de cerca de 50%, mas não é só genética. Você pode ter isso nos seus genes, mas assim como uma lâmpada, né, que acende ou não, a genética epigenética tem mostrado isso, você pode ter tendências e de repente ela aumenta, ela dispara ou não, dependendo das suas experiências. O trauma, ele pode reforçar essa inclinação. O trabalho de autoconhecimento, ele vai reforçar que você se distancie do extremo. Eu respondi? Eu tenho aqui uma pergunta. É que a gente está falando de traços de personalidade. Boa parte de nós tem uma atuação no mundo corporativo. E muito se trata de desenvolvimento de competências. Sim. Soft skills, hard skills, até inner skills, né, que entra um pouco em aspectos mais intrapessoais. Como que funciona o processo de desenvolvimento quando a gente, né, tem a tendência ou acaba trabalhando aspectos de comportamento que permeiam o desenvolvimento dos times para melhorar a atuação em processos, adquirir conhecimento, e até onde a gente vai com esse tipo de trabalho que a gente não consegue penetrar, ou talvez não seja nem responsabilidade nossa, porque entre aspectos mais profundos, que entre aspectos, traços de personalidade. Quanto a gente consegue gerar mudança, transformação, o quanto nós conseguimos com isso? O que a gente vê, que até algumas empresas estão fazendo, é o seguinte: primeiro é o conhecimento. Então vamos supor que eu não tenho ainda uma cultura de tanta transparência para eu pegar o seu mapa e ver quais são as suas inclinações. Vamos supor que na empresa não tem essa cultura. Eu vou promover que cada um saiba de si. Eu, como líder, eu vou saber completamente de mim, eu vou saber completamente o que são esses traços, o que acontece quando o subtraço combina com o outro, que tipo de desafio se tem, porque aí eu vou conseguir orientar a minha equipe em função de comportamento. Então, o que eu quero dizer com isso? O líder, ele entende como é que está indo o comportamento, ele tem noção do comportamento. A partir do momento que você vê que aquela pessoa, ela ficou com mau humor, nossa, faz 2 dias que ela está mal-humorada, né? Aquela pessoa, nossa, ela estourou com não sei quem, estourou do nada. Então, você já pode até, de novo, não é etiquetar, né? Mas você pode chamar para conversa até, né? Bom, se a pessoa, ela estourou, pode ser que a amabilidade dela, que é um traço que até se você puder entrar, então, explicando a amabilidade, para a gente caminhar para o final. Mas a gente tem até amanhã, não é, Alice? Não é, infelizmente não. Qual que é o traço que vai sem pressa e qual que é o traço que quer cumprir o cronograma? Tem isso? Uau, qual dos traços, né? Eu acho que a extroversão vai querer ficar aqui o tempo todo, a abertura a novas experiências vai querer cada vez mais isso. Então amabilidade. A amabilidade, ela vai medir o quanto eu, a gente leva em consideração o outro na hora de tomar uma decisão. Então, eu preciso decidir, por exemplo, o líder, eu preciso decidir tal coisa. Puxa, mas esse líder, ele tem uma tendência tão grande à amabilidade que ele vai ter dificuldade de, às vezes, até ter uma frieza, um foco maior de tanta amabilidade que ele tem. Ou esse líder, ele tem uma tendência à combatividade, que é exatamente o contrário da amabilidade, e tem essa tendência, essa inclinação tão grande, que se um funcionário, de repente, pega ele no mau dia, ele está mal alimentado, ele está estressado, brigou em casa, e o funcionário, ele vai estourar com o funcionário. Então, a combatividade. Como é que eu faço eu como líder? Você vai percebendo o comportamento de cada um. E se você tiver esse conhecimento, se a empresa puder oferecer para os funcionários o mapa dele, pode ser na educação corporativa, no sistema da própria empresa, desenvolver esse conhecimento da teoria para todos os funcionários e promover esse autoconhecimento, as duas coisas vão assim. Só uma curiosidade, que eu sei que o tempo já... Sim, esgotamos. Tem que comprar um teste, isso é gratuito? Existem várias formas. Por exemplo, é o que eu estou falando para o pessoal que está me ouvindo. Eu, por exemplo, no lugar de vocês, e foi o que aconteceu comigo, eu fiz o teste, a psicometria profissional comprada, né? Que é com especialista e tudo. E eu fiz também de internet. Para que você dê um primeiro passo,
pegar na internet, desde que tenha mais de 100 questões, Qualquer um aqui consegue na internet procurar e fazer. quem quiser, depois, enfim, pega meu contato, eu passo um link, mais de 100 questões, e é você que vai responder. Então, você vai ficar super à vontade. Quando vier uma pergunta, eu sou aquele tipo de pessoa que estoura a qualquer momento, eu não tenho paciência e tal. Você vai falar, bom, ninguém está me olhando, eu vou responder que sim, porque esse sou eu. Você vai pegar, o site vai te mandar essa resposta com todos os subtraços e você vai começar a entender. Uau, eu tenho essa inclinação, eu tenho aquela. Para empresas, é importante sim comprar os testes e fazer isso para os colaboradores. Fazer o link dos colaboradores com a empresa que faz o teste. Eu estou atrapalhando o som aqui. Com a empresa que faz o teste. Essa empresa manda para cada colaborador seu a resposta. E você, como empresa, você vai promover essa educação emocional em cima do Big Five, porque aí a pessoa vai aprendendo sobre todos os traços, já que a gente está submetido a esses 5 traços, todos nós, né? Eu vou entender o que é, eu como colaborador, sei que meu líder também está entendendo o que é, e isso vai o quê? Vai aproximando cada vez mais as pessoas em função de um autodesenvolvimento linear, né? Com um foco único, que é resultado para essa empresa. Então, é assim que as empresas estão começando a engatinhar até chegarmos num ponto de sentarmos e falar, então é isso que deu para você de neuroticismo? Uau, olha, eu conheci uma ferramenta ontem, blá, 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 blá. Eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Muito bem. Vamos ter que remarcar para Vamos fazer ter mais que remarcar para poder entender mais a Porque fundo. vocês percebem, quando eu começo a falar, eu não consigo, e como a teoria, o assunto, É bem ele é abrangente. muito ramificado, vai puxando daqui e dali, né? Então, até desculpa ter que fazer tantos recortes. Por mim, eu Algum ficaria... livro, alguma coisa para fechar? Foi o que eu falei, a literatura, no Brasil, muito pouca coisa traduzida, principalmente do exterior, estrangeira. Minha sugestão, vai lá até no Google Academics e pegue artigos, geralmente os americanos, né? Tem coisas muito bacanas sobre Big Five ou então Google Chrome, traduzir quem não fala inglês, resolvido. Isso. Tudo tá assim, é isso? Boa. Legal. Muito bem, Carla, muito obrigada por Eu você que ter vindo agradeço. aqui falar pra gente dessa novidade em ferramenta de autoconhecimento, Fomentar as pessoas, fomentar essa curiosidade de a gente descobrir. alimentar isso. E fiquei pensando aqui, o Brasil tem altíssimos índices de ansiedade, de depressão. A gente fica pensando, então, mas esse último traço, Tem mais? nessa situação que a gente tem vivido hoje dentro das empresas, é o traço que está ficando muito aparente ou a gente está criando aí um ambiente que faz com que as pessoas deixem esse traço prejudicado? Para finalizar. Tá, não dá para dizer que tá todo mundo com traço inclinando, por exemplo, o neuroticismo, porque como eu falei, existe uma curva e é bem distribuído aqui no meio, né? Todos nós somos muito na média. Então, eu vejo assim, a gente está sim vivendo transição nessa nossa geração, nesse nosso período de história. E internet, que as notícias vêm muito à tona, a gente acaba demonstrando mais essas inclinações. Mas cada um reage do seu jeito. Você vai perceber que tem pessoas que vão sofrer por mais tempo, vai ter pessoas que vão reagir com um pouco mais de positividade, porque ela tem o quê? Mais tendência a ver o lado positivo. Então, eu não acredito que vá mudar o quem era uma tendência ao neuroticismo, talvez piore nessa inclinação. Quem é mais estável emocionalmente, talvez faça um distanciamento dessa estabilidade, mas nunca virá para cá, né? Então, não, eu acho que essa fase de doença emocional, seja por causa da ansiedade, modo de vida, cultura, o que está acontecendo tecnologicamente, mas não dá para dizer que as pessoas estão mudando o seu perfil de personalidade por causa disso. Algumas coisas acentuam, mas quem é extrovertido, a tendência é sempre extrovertido, só vai mudar do quanto. Sim, perfeito. E autoconhecimento, com certeza, colabora para que a gente possa cuidar disso também. Não dá para fugir. Para fechar, como é que as pessoas te encontram?
Pode ser pelo Whats ou pela... Eu não sei se o pessoal pegou meu nome inteiro. Eu tenho Carla meu Frene, no e-mail, LinkedIn, Carla acha? Patrícia Frene. Uhum. No Instagram também dá para procurar como Carla Fregni, né? Se escreve Fregni, se fala Frene. Eu tenho lá, eu faço algumas jornadas, é tudo muito... Porque eu tenho um lado muito acadêmico ainda muito incrustado. Então, você vai ver lá vários textos. Amo textos, mas eu vou começar a gravar também, tá, gente? Então, lá tem várias jornadas que eu chamo, desde jornada pelo hábito, jornada pelo autoconhecimento, eu comecei há pouco tempo a jornada pelo Big Five, né? Então, pelo Instagram, de repente, você pode Dá para encontrar, dar para então, encontrar também. Carla Instagram ou LinkedIn. Fregni. Eu no Insta só tá Carla Fregni mesmo. Perfeito, Tá bom? E vai ser um muito prazer obrigada. trocar figurinha, fiquem à vontade. Perfeito, muito obrigada por ter vindo pelo convite, aqui, obrigada pelos para a gente ouvidos, conhecer pelo Carlos tempo. Cruz. Mais um episódio, Mais né? episódio Yes! no final do nosso E primeiro eu fiz dia. parte. Final do primeiro Obrigada dia. pela Que ideia. delícia, que Obrigado, delícia. Obrigada, Carla. Eu que técnica. agradeço. Primeiro Obrigado, dia do Guilherme. CBTD. Muito Está obrigada. finalizado. E quem está Obrigada. acompanhando a gente? Se você ainda viu não por se aí? inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente compartilhamos conteúdo prático, relevante e inspirador. E até o próximo episódio, que amanhã tem mais. É isso aí. Isso aí. Obrigada, pessoal. Valeu. Deus quis.